tradição de resistência quilombista percorre as Américas desde o final do século XVI, quando grupos de africanos escravizados resistiram à colonização e à opressão europeia e criaram novas formas de Estado e organização. O nome da serra não é apenas Serra da Barriga, é sim Angola Janga, porque Angola Janga significa Pequena África. Angola Janga, sim. Aí ela chamava, a Coltune chamava de Angola Janga, a Serra da Barriga, né? O Mucamo dos macacos. Aí eu levei a história dela, um pouco da história dela, né? Que ela foi escravizada, ela foi tida como escrava reprodutora e mucamba, e daí ela resolve, faz uma rebelião e foge pra cá com um grupo de 40 pessoas. Os primeiros que chegaram aqui. Por isso que tem lá aquela árvore lá sagrada, a gameleira branca, a iroco, que acredita-se que foi plantada pelos primeiros que chegaram. Então, os primeiros a pisarem foi a Coltune e os grupos das 40 pessoas. Aí eu fui toda vestida, toda caracterizada de Aqualtune para falar lá em Salvador. Foi bem legal a experiência, bem legal mesmo. E o nome dela significa tudo, né? Significa comandante. Ela é mãe do Gangazumba? Mãe do Gangazumba. O nome dela, Aqualtune, significa comandante. Mãe do Gangazumba é a avó de Zumbi. E a história dela foi a partir dos resgates das histórias orais. Aí já tem a história dela tem registro e a de Dandara não tem. Tem poucos registros da história de Dandara, mas a Coltune já tem registros dela. Que na época ela fugiu. Ela saiu de que engenho? Ela saiu dos engenhos da localidade de Porto Calvo pra cá. Está no litoral alagoano. Zona da Mata, Porto Calvo. Porto Calvo já foi capital do estado de Alagoas, se não me engano, né? Nesse período. Não. Não. Era como se fosse um ponto estratégico ligando as duas regiões da capitania de Pernambuco, a sul e a norte. Aí Porto Calvo, como tudo era Pernambuco, aí Porto Calvo ficava no centro de tudo. É a terra de Calabar. E Calabar aqui era tipo o nome de um bandeirante poderoso que povoou Porto Calvo. E Porto Calvo foi onde Zumbi também foi criado, né, por padre. Sim. Aí pronto, as pessoas não sabiam da história dela. E a história fala que ela veio grávida, fugiu grávida pra cá. E aqui, nas terras, em Palmares, né, na serra, foi que ela teve Gangazumba. Você já nasceu livre. Ele já nasceu livre. Outra mentalidade. Que ela teve eles aqui, inclusive os outros filhos, né, Gangazona e Gangamuísa. E a filha, que é Sabina, que é a mãe de Zumbi dos Palmares. A mãe se chamava Sabina. Sabina. Só tem registro da mãe, não do pai. Porque o pai não se sabe. Porque os Zumbi dos pais... Palmares é sobrinho do Gangazumba, no caso. Isso, porque no quilombo a figura do homem não era tão importante como a figura da mulher. Sim, o matriarcado africano. Porque eles queriam saber quem era a mãe da criança, não quem era o pai. Porque todos os homens, a maioria, eram chamados de tios. E as mães eram chamadas de mães. Existia mais homens do que mulheres no quilombo. Aí vivia dentro de uma cultura de poligamia. As mulheres eram poligâmicas e alguns homens eles tinham cultura de poliandria, né? Gangazumba principalmente. Aí tem toda uma história das mulheres, da Cotirene e tal. Então essas histórias que as pessoas não conhecem ainda. Só conhecem mais o Bi Gangazumba. Eu levei um outro lado do quilombo. Foi bem interessante. Bem interessante mesmo. Pescoço, braço. E a maioria desses corpos, desses pedaços de corpos, todos mutilados, se encontravam às margens da Lagoa Encantado dos Negros e também dentro dessa lagoa. Então, se hoje vocês estão observando essa lagoa com a cor natural verde, que é a cor natural dela, um dia só foi vermelho. Foi sangue dos guerreiros palmarinos que derramaram essas terras. E os
Palmares, ele permaneceu lá. O quilombo foi destruído, mas ele continuou escondido em Viçosa, porque Viçosa era um campo de Andalactuche, do seu irmão Andalactuche. E uma das pessoas que foge com ele é reconhecido como quilombola e é capturado. Uma das torturas que ele sofre é o pau de arara. Então, vocês podem ver essa tortura do pau de arara nas aulas de história, né, da ditadura militar. Então, era uma das torturas que já era utilizada na época assim, colonial. Então, é uma das que acaba entregando os Zumbi dos Palmares, que se encontrava nesse sumidouro. São os dois morros, e por trás desse morro, né, nesse morro, existe uma cachoeira onde ele entrou pelo lençol da cachoeira e se escondeu em buracos chamados sumidouros ou caldeirões, que se encontra lá nessa cachoeira. Então, Antônio Soares levou, foi feita uma emboscada até onde o Zumbi se encontrava e entregou os Zumbi dos Palmares, indicou que aquela pessoa era Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi morto, foi assassinado em emboscada, foi fuzilado, seus membros foi tirado, arrancado do seu corpo, né? Foi arrancado os membros dele, como foi feito também com Tiradentes e outras pessoas. E a cabeça, ela foi tirada também do corpo, encaixotada, salgada, temperada, levada para as terras de Calabar, que é Porto Calvo, aqui pertinho também de Recife, aqui em Alagoas, Porto Calvo, Alagoas, e de Porto Calvo seguiu para a capitania, seguiu para Recife. Ele foi morto, foi assassinado na manhã do dia 20 de novembro de 1695. E a partir de então, dessa data, o movimento negro e o movimento capoeirista, eles reivindicaram que essa data fosse um feriado, fosse o dia, porque foi o dia da morte dos Zumbi dos Palmares. Então, foi reivindicado para que se tornasse a data nacional da consciência negra, né? A data da morte de Zumbi dos Palmares. E a sua cabeça ficou exposta na praça, que hoje se encontra lá ainda a cabeça dele de bronze, na Praça do Carmo, em Recife. Se vocês forem a Recife, visite também a Praça do Carmo, de onde a cabeça dele foi exposta, para toda a sociedade da época ver. Foi uma forma de amedrontar as pessoas que quisessem sonhar com a liberdade pregada por Zumbi dos Palmares, e também foi uma forma de dar um ponto final à Guerra Palmares, porque o último rei do quilombo já estava morto, com a cabeça exposta na praça. Depois da morte de Zumbi dos Palmares, durou cerca de 5 anos de extrema vigília a essas terras. Passaram-se 5 anos as pessoas vigiando essas terras para que para que um novo quilombo não surgisse. Então foi 5 anos de perseguição a essas terras que pertenceu ao quilombo dos Palmares. E todas essas terras do quilombo dos Palmares foi tirado à força porque um acordo de paz não resolveu. Eles não conseguem tirar as terras a partir de um acordo de paz. Eles conseguem tirar essas terras de Armando dos Palmarinos a partir de uma guerra, a partir do massacre do quilombo dos Palmares. Então eu convido vocês a virem para cá. Então eu me chamo Thaís, né? Thaís Patrícia é o meu nome de batismo, mas tenho esse nome de Dandara, que eu carrego com muito orgulho, porque esse nome ele surgiu assim do nada, a partir de um grupo de dança que eu dançava, a Afro-Nação Dandara, que a gente falava muito dos orixás e tal. Então, como eu era pequena, todas as músicas relacionadas a Dandara eu tinha que dançar. Então ficou Dandarinha, 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 até hoje ficou Dandara. Então as pessoas que me apelidaram, todo mundo aqui, a maioria das pessoas da cidade só me conhece como Dandara. Sou palmarina, nascida e criada aqui em União dos Palmares, aqui mesmo na periferia, em Robertão. O que é o Robertão? O Robertão é um bairro aqui periférico, que surgiu a partir também de ocupações de pessoas camponesas e trabalhadores da antiga usina Lajinha, que queriam terra para viver. Então
a partir de ocupações surgiu o bairro. Eu sou desse bairro, me formei em Geografia aqui nesse campus 5 da Universidade Estadual de Alagoas. E o meu interesse pela história de União surgiu também a partir do berço familiar. Minha família sempre falou, nunca omitiu da história de Zumbi para mim, então eu sempre, de uma forma minimizada, eu sempre tive as informações de Zumbi. E a partir dessas informações que eu tive dentro de casa, eu busquei mais. E em 2008, eu acabei fazendo o curso técnico de guia de turismo local, que também é chamado de informante de turismo, pela Fundação Cultural Palmares, e a partir de então eu iniciei toda uma vivência, uma vida lá em cima na Serra da Barriga. Até hoje continuo com esse trabalho. Faço esse trabalho primeiro foi por curiosidade, em conhecer mais a história do Quilombo, a história da minha cidade. Segundo, a questão também financeira, que vai contar. E terceiro, porque eu vejo que esse trabalho surgiu para mim como se fosse uma missão também. Então, é uma forma de passar um pouco da história do Quilombo, do meu jeito. E eu acho importante essa história ser passada a partir de pessoas da localidade, do local. As pessoas que convivem, que vivenciam essa história todo diariamente. A gente tem avanços, porque com a Lei 10.639, foi criada aqui em 2009 pela Rede Municipal a obrigação da história da cultura palmarina na rede municipal. Então, as outras gerações que passaram na escola, eles não tiveram esse acesso à história do Quilombo, à história da cidade, a partir de uma disciplina, que já vem da disciplina de história. Então, hoje, os meninos já crescem aprendendo a história de Zumbi, a história de Dandara, a história de Jorge Lima, as outras histórias de outras pessoas que não tem nos livros de história, mas que existe a história oral, como a história do Capitão Sueca. Quem é o Capitão Sueca? Sueca é um sítio aqui da Redondeza, do interior, né? Que também foi parte do Quilombo, do Mucamo dos Macacos. Tem toda uma história que ele era o nome de um quilombola, que era representante desse Mucambo aqui na cidade. Tem a história do Engenho Anhumas, que é a história contrária da história de Palmares, mas também faz parte dessa história da localidade, que também as pessoas, a partir dessa disciplina, começam a entender, a compreender essa história. Os avanços são poucos, mas está acontecendo, né? Está acontecendo, a serra foi feita agora a estrada, recentemente, menos de um ano que foi concluída essa estrada, e o acesso ao parque está sendo maior, as pessoas estão conseguindo agora deixar de procurar só o sol, as praias, estão procurando também conhecer um pouco da história das localidades e estão procurando muito nas Palmares. Eu vejo esse avanço enquanto guia local, enquanto informante. Ninguém como nós apimenta a vida e divide a lua ao meio, mesmo estando inteira no compasso. Tem lá, tem cá poeira brilhante nos pés das estrelas. Estrelas que dançam jongo, sambantes na roda de inquice, voodoo, orixás. Já que o burububá tocava nas mãos de Benguela e aqui virou birimbau. Ninguém como nós, o malagueta aginga. Tem um mês de folia, faz do prato do dia a prosa cozida em fogão de lenha e assa seu manoê na palha feito muqueca. Eu quero é beber cachaça,
amuquecado no mato. Canto loa pra Calunga, foi ele quem nos criou. Por isso tá tudo vivo, por isso tá tudo aí. Congo, Benguela, Casange, povo banto e tupi. Anda pra lá, Quituxe, chega pra cá, Zumbi. Ninguém como nós tem herói, que nem morreu, nem encantou-se, mas que nasce todo dia como os quilombos da serra. Eita, povo renitente! Um tambor dentro do peito, luanda dentro dos olhos, e dando a lunda tranquila, destilando a tradição, e os sábios continuam chamando quilombos favelas. E Mucumbi continua tomando conta da gente. Rangoro, aguando as matas, pai velho dando muxoxo entre o cachimbo e o rosário há mais de 500 anos. E Nzambi, na paz de Nzambi, olha tudo. E nós aqui. Você falou uma coisa que eu achei interessante. As gerações antigas não tiveram acesso via escola, né? Porque não tinha educação para eles, não tinha Não, educação formal. Eles não tiveram o acesso da Da história. história. Dentro- E como é hoje? na- Como eles interagem com vocês que têm um acesso? Se existe eles perguntam, seus pais, seus tios, as pessoas com mais idade, eles veem com indiferença tudo isso de zumbi ou eles têm uma certa curiosidade? Agora eles começam a entender, porque, segundo alguns relatos, né? Quando o quilombo foi destruído, aí as localidades que pertenciam ao quilombo ficaram pertencentes àquelas pessoas que vieram invadir, vieram destruir. Então, surgiu os arraiais, os vilarejos, e essa história do quilombo foi abafada. Todo mundo que falasse do quilombo era morto ou era perseguido. Então essa história por muito tempo foi uma história que amedrontava as pessoas. As pessoas não queriam saber de zumbi, não queriam saber da serra, porque... Alguém lá em cima morava? Morava alguém lá em cima? Não, aquele pessoal é recente. Ninguém Então queria morar. as pessoas não queriam morar lá em cima, as pessoas não queriam passar pela serra, as pessoas não tinham medo dessa história, porque por muito tempo ela foi calada. E agora essa história ela está sendo passada de uma forma, digamos assim, mais verdadeira, porque existiam muitos mitos, muitas lendas em torno dessa história, e que acabava afastando as pessoas de visitar a serra, de conhecer a serra. Já iam com medo. E as pessoas que você vê subindo agora? Vocês sabem, a maioria, eu não posso afirmar 100%, né? Mas assim, 99% dos moradores aqui da Serra da Barriga, eles são evangélicos. Evangélicos. Que tentam... A luta negra, que a gente já teve episódios deles exorcizando pretos velhos aqui na Serra. 99%. E aí é um embate, a gente viu lá embaixo, passaram uma camada de cimento em cima da rocha e escreveram os 10 mandamentos. Tá lá as imagens. Eu vi. Tá lá, tá meio quebrado, mas já pra você ver. Não dirás falso, não mentirás. Lá do outro lado. Eu vou lá, Na beira da lagoa. Eu vou lá. Em 2011, as cinzas do ideólogo, político, intelectual negro Abdias do Nascimento, pai do conceito do quilombismo, foram depositados junto a um pé de baobá plantado ali, na Serra da Barriga, em sua homenagem. E no centro disto tudo,
Hoje, estamos nós, resistindo, criando, recriando. Palmares por todas as partes. É Quiquinha lá coro. É Quiquinha lá